Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Você está vendo algo real. Realmente nós estamos aqui em Florianópolis, numa temperatura baixíssima, mas como vocês podem ver, estou aqui à vontade nesse calor gostoso que se instala aqui em toda quinta-feira. Essa energia gostosa que me sustenta e que nos nutre a todos e que faz com que a gente termine a semana bem e já comece a próxima semana até a nova degustação na próxima quinta-feira. Essa semana nós escolhemos um tema fabuloso, um tema esclarecedor, um tema que vai nos acrescentar muito, vai fazer com que a gente possa pensar um pouquinho a respeito, usar a nossa balancinha do discernimento e, quem sabe, começar a pensar um pouquinho diferente a questão do que nós vamos apresentar hoje. Antes disso, eu queria mandar o nosso cordial abraço a todos os nossos telespectadores, os antigos, os novos, os que virão, os que estão aqui embaixo, os que estão aqui na superfície, os que estão lá em cima, em todos os planos. Isso é maravilhoso, essa família cresce cada dia mais, as notícias que a gente recebe da difusão, da multiplicação de tudo aquilo que a gente fala aqui é realmente gratificante. Só quem sabe sente, ou só quem sente sabe o que eu estou querendo dizer, e eu tenho certeza que vocês também, que fazem parte dessa grande família que nós começamos a constituir em 27 de julho de 2005 e que iniciamos, por incrível coincidência, que não existe coincidência, em 28 de setembro de 2005. Então nós estamos daqui a pouquinho completando 5 anos da data máxima, vamos dizer, desse novo ciclo que começou em 28 de setembro de 2005. Antes de começar o programa, eu até anotei aqui, porque eu sou assim meio de impulso, né? Então posso passar um tempo sem ler absolutamente nada e de repente eu sinto vontade de ir atrás de determinadas coisas. Essas coisas me dão um trabalhinho, mas eu as acho. Então eu procurei e comprei, e só gostaria de dividir com vocês, Bestas, Homens e Deuses. De quem é esse aqui? É do Animais, Homens e Deuses é do Ossendowski. Ferdinando Ossendowski. Sensacional esse livro, editora Emos, procurem. Bestas, Homens e Deuses. Fala sobre tudo que nós falamos e fala também sobre mundos intraterrenos. O livro que mata a morte, professor Mário Rosso de Luna, um livro que vocês encontram na estante virtual na internet ou nas boas livrarias ainda. Depois você fala? Tá bom. Já. Aqui é gostoso. Recebi ontem o último que eu ainda não li, O Rei do Mundo, de René Guénon, mas já gostei das 2 primeiras páginas. Que é isso aqui? Tá, de Sevilha a Yucatán também. Esse já é um livro que tem que ser lido com mais calma, do professor Mário Rosso de Luna também, que ele fala sobre a Atlântida, dá indicações sobre a Atlântida, fabuloso. E o terceiro, o que é isso aqui? O que eu escrevo? Eu escrevi pequeno e acabo me perdendo aqui. Coisas de grego neófito. A Missão da Índia na Europa. Obrigado, meu querido irmão. Esse livro me deixou doidinho, se é o termo que a gente possa usar. Esse livro foi escrito por Santivi Dalvedre e ele faz descrição, não sei se ele foi lá, deve ter ido ou teve autorização para ver algumas coisas em Agartha. Estava comentando nos bastidores antes de a gente começar o programa, só alguns trechos da iniciação de adeptos que podiam descer até um determinado primeiro nível da Agartha, eu já falei, quem sabe daqui umas 10, 12, ida e volta lá para cima, eu esteja preparado para chegar lá naquelas coisas. É impressionante, mas é bom. Por que eu estou compartilhando isso? Porque tudo que a gente fala aqui, eu pelo menos, tudo que eu falo eu vivencio, e o nosso convidado também vivencia e vivenciou. Mas é bom a gente ver
a vivência de outras pessoas, para que a gente possa trocar isso e sentir. Então, o que Santi Vidalvedre fala na missão da Índia, da Europa na Índia, editora Madras, que você encontra ainda, pode comprar, se você não gostar, eu compro de volta e dou para alguém de presente. É bacana, é fantástico, mostra o que realmente precisamos para ascender ou descer aos mundos inferiores. Inferiores no bom sentido, porque a verdade está lá embaixo, não está lá em cima, como diz aí o arquivo X. Pois bem, depois ficam reclamando, eu levo bronca aqui dos telespectadores e das pessoas que vêm aqui assistir ao vivo, de que eu falo demais. Mas então vamos entrar no tema. É que eu me empolgo, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? O tema que nós escolhemos para hoje é julgamento universal. As religiões têm nos subjugado durante todos esses anos, dando-nos medo, né? Sempre desde que a gente nasceu, a religião fala isso, a religião faz isso aqui, senão você vai ser julgado, você vai para o inferno no dia do apocalipse, no dia do juízo. E nós estamos sempre sendo subjugados e querendo que a gente se transforme através dessa submissão, através do medo. E nós resolvemos, o tema se apresentou, a gente usa muito isso, que eu fico pensando, tentando intuir o que vai ser que nós vamos apresentar e de repente aparece. Aparece como você intui, como nós intuímos, aparece o tema que quer ser debatido, quer ser esclarecido. Então eu fiz uma pequena sinopse do que nós vamos apresentar hoje e que todo mundo que está na nossa mala direta recebeu. E assim que eu vou fazer essa abertura e já passo para o nosso convidado de hoje. Julgamento se constitui na parte final de um processo, de uma ação. Representa a colheita, se não a seleção das sementes para a nova semeadura. Se o ser humano nunca tivesse experimentado a ação da liberdade, olha que bonito, jamais poderia ser julgado. Eu vou até repetir. Se o ser humano nunca tivesse experimentado a ação da liberdade, jamais poderia ser julgado. A vida de cada homem ou de cada criatura humana é um julgamento permanente. Eis que passa a agir dentro da atividade cósmica e depois dentro da lei do karma. Qual o verdadeiro sentido desse julgamento? Se existe um julgamento, quem é que julga? Qual o significado do julgamento das religiões em 1959, quando todas elas foram condenadas? O que significa salvar uma alma? Você já ouviu falar salvar uma alma, né? Ah, precisamos salvar essa alma, coitado. Tal. Quem são, isso tudo nós vamos abordar hoje, quem são os lípicas? Aqueles seres que anotam e registram todos os nossos atos. Você já ouviu falar que existe o grande registro, né? O Akasha, onde tem os lípicas ali anotando tudo que você, nós aqui aprontamos ou fazemos, de bom e de ruim aqui na Terra. Então, nós vamos apresentar nosso convidado, que eu acho que vocês conhecem, Jorge Antônio Ouro. Você está bom, Jorge? Eu estou. Tá bom? Hoje não é um prato cheio, hoje é uma janta. Esse é um manjar, né? Não, é uma janta completa. Já, uma janta completa. Só para comentar o que você falou até agora, a gente já ia Então, mas é isso que é gostoso. Isso é gostoso porque sempre fica, no Vida Inteligente, sempre fica aquela sensação do quero mais, né? Então, vida inteligente e divertida. Então, claro que é diversão. A vida é sorrir, né? A gente gasta muito menos músculo. Sim, isso. sim. Agora, Jorge, o tema é bom, né? O tema é esclarecedor, eu acho que ele se manifestou porque realmente... E um tema simples, né? Simples, claro que é simples. Nós vamos falar quem julga, quem não julga, quem são os lípicas. Só isso, mas nada. Só, e o Akasha, a mecânica do karma, só mais nada. Nada mais. Então tá aí, a palavra é sua agora. Eu queria mandar antes um abraço ao Célio de Jesus do Amaral, lá de São Francisco, para a Cláudia, para a Maria Eduarda, para a Marlene dos Anjos e para todos que nos assistem, aqueles que às vezes mandam um e-mail que a gente não responde, às vezes mandam para o grego não manda para mim. Mas todos vocês, é uma satisfação muito grande estar aqui. É revitalizante, porque com isso que se criou nesse período e que é vivificado nesse momento que a gente passa junto, que nessa uma hora, se cria uma ambiência que altera de maneira irreversível o dia a dia de cada um. É como se fosse um eletrocardiograma, onde o pulso acontece a cada 15 dias. A gente vem aqui, vitaliza, vive 15 dias e aí a gente vai... E esse pulso de um eletro, ele também serve como se fosse uma agulha tecendo. E o que se tem feito aqui nesse ir e vir
é tecer de forma também irreversível uma ligação permanente entre o visível e o invisível. Isso é uma coisa completamente satisfatória. Se não é. Por isso que eu falei, a gente começar aqui, está muito bom vir aqui, é um prazer estar aqui. Eu queria antes comentar sobre, você citou 4 livros, né? E depois que você falou que você age instintivamente, né? Então comentar sobre o instintivo tem a ver tudo com a questão dos lípicas, né? A gente comenta depois no final e emenda, né? Junta, né? Então você citou Animais, Homens e Deuses, Isso. Rei do Mundo. Do Mário Rosso de Luna você citou. O Livro que Mata a Morte. O Livro que Mata a Morte e... De Sevilha a Yucatán. Eu queria comentar, bom, são todos livros, como dizia e como diz o professor, de grande fôlego, todos eles. Puxa vida. Todos eles. Os 2 primeiros falam a respeito do Rei do Mundo, dão uma noção assim, quase como se fosse uma introdução para a realidade dos mundos internos, né? E depois aí, quando se entra na literatura de Rosso de Luna, a gente está entrando na literatura no mundo, né, de um auto-iniciado, Puxa, que sabia o que estava falando. Só que tem que se ler, não é com aquela avidez de quem vai comer uma carne depois de um dia de trabalho pesado. Não, tem que ler vendo o que está por trás do que está escrito, né? É o verbo por trás da letra. Por exemplo, assim, no Sevilha, de Sevilha ao Yucatán, o subtítulo desse livro é uma viagem ocultista através da Atlântida. Sim, então, o que parece um romance, o que parece um conto, na verdade ele está narrando os detalhes, né, os resíduos que existem no astral da existência atlântica. Então, é você andar realmente na Atlântida. Por isso que ele fala de Sevilha ao Yucatán, porque o Yucatán é o resto da Atlântida, Sevilha é o resto da Atlântida, ele passa por Açores, Açores é o resto da Atlântida. Então, tem toda uma magia nesse processo. O último livro que você citou, do Santives Dalvedre... Puxa vida, Missão da Índia na Europa. Tem que ser lido de forma reverencial. Primeiro que é um livro que ele escreveu e depois desistiu de publicar, aí queimou todos os livros. Perfeito. Com exceção de um volume, que foi salvo. E esse volume que ele tinha dado a um amigo, então foi reimpresso, e aí por força de lei, não se sabe, né, por qual razão, isso veio a ter, hoje qualquer um de nós tem acesso ao que nós podemos colocar 3 referenciais na história recente da humanidade, no que se refere a trazer à lume, trazer à tona, trazer à luz, as coisas dos mundos internos, as coisas da divindade, as coisas da organização da Agartha. Rosso de Luna, Santives Dalvedre e Henrique José de Souza. Sim. Né? Aí então, quando você lê esse livro de Santives Dalvedre, você tem, numa linguagem compreensível, a mecânica, né, da Agartha, né? A descrição das rotinas da Agartha. Mas eu achei complicadíssimo, né? Eu me vi tão longe da Agartha assim. Olha, depois que eu li esse livro, eu falei, eu estou há anos dela. Que tem que lembrar, e você falou outra coisa muito interessante, né, que eu vou comentar, e vou te explicar o porquê que você comentou, quando você falou a respeito desse livro do Santives Dalvedre. É que quando alguém, como Santives Dalvedre, quando o Rosso de Luna escreve um livro, ele não está fazendo uma engendração astral e criando uma série de elementais, de seres, romanceando alguma coisa e descrevendo. Não, ele está descrevendo um fato, descrevendo uma realidade, descrevendo um ambiente. Então, quando você vai ler um livro de um autor desse, ou Henrique José de Souza, que daí é um degrau acima ainda, quando você vai ler um livro desse, você está percorrendo o local. Perfeito. Já falamos isso aqui no programa. É diferente de você, então, vou ler um livro... fantasioso, nada. Avatar ou Harry Potter, qualquer um assim, quer dizer, é isso aí. O autor, ele engendra toda aquela mecânica no astral, ele cria cidades, personagens da vida, e cada um que lê da vida, aquilo passa a ter vida própria. Você andar naqueles meandros é que te dá emoção. Então, isso aqui faz um livro, um filme, um romance, uma poesia. Isso é uma coisa, isso é um tipo de criação astral. O outro tipo de criação, aí é quando então você vislumbra, você sabe a realidade e você começa a descrever a realidade a partir do que você entende. E tenta verbalizar aquilo, né? E aí, no escrever a realidade, então você isso, pega, né, e cria um mundo ligado à realidade. Perfeito. Com a tua vitalidade e coloca à disposição de outro. Que outro? Inteligível. Eu vou ler. Sim, claro. Quando eu vou ler, eu vou percorrer
os meandros, cada rua, cada ambiente, cada pessoa, daquela realidade que foi relatada. Então, E quando é bem você isso vai que ler, você sente quando lê aquilo mas lá. é um impacto muito grande. Incrível, é? Você está em um outro patamar de literatura, você está em outro mundo. O ler é levar alguém para... Quando você está lendo, você está indo para o mundo do autor. Esse mundo pode ser um romance, uma ficção ou a descrição de uma realidade. Mas sabe No que caso deles, é uma descrição de uma realidade. eu achei maravilhoso, eu gosto de dar o meu parecer sempre assim, porque eu achei maravilhoso, porque se eu estava empolgado com alguma coisa, eu já puxei meu freio. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu posso achar que já sei muita coisa de lá, que eu estou Não. próximo de lá, qualquer dia eu posso achar uma embocadura. Nossa Não, Senhora! e você viu que... Distante demais, porque eu vi que a coisa é diferente. Não me lembrava que isso era narrado ali no Santíssimo, mas independente do grau do adeptado do ser, quer dizer, se ele está, a Eras se encontra trabalhando, a Eons ou Eras, como se diz, né? Se encontra trabalhando em função da lei, e sequer é dado a ele a entrar em uma das cidades da Agartha. Ele fica no entorno, né? Só que não é isso aqui, assim, eu trabalho em função da lei há 1 milhão de anos, e aí eu desço, e eu não posso entrar na quarta cidade, então vou ficar frustrado. Só que daí a gente tende a analisar esses fatos, como você disse, né? E ele se usou, não, eu vou viver e voltar várias vezes para ter o direito de... É uma análise humana, né? Com certeza, porque, claro. assim, cada um está onde tem que estar, faz o que tem que fazer, age, né, e pensa baseado na instantaneidade, e não há aquilo assim, eu queria, eu devia, puxa mais isso, puxa mais aquilo. Isso é uma interpretação humana de uma mecânica de lei que é completamente diferenciada. Então, para ver como a questão é rigorosa, e principalmente o seguinte, o quão real é. Né? É que para a gente no Ocidente parece fantasioso, porque todo o conhecimento do Oriente, ele vem em fragmentos, geralmente vem em fragmento romanceado, ou adaptado comercialmente somente para gerar resultados. Sim. Né? Mas isso é um conhecimento tradicional, antigo, que faz parte do dia a dia de milhões e milhões de pessoas, desde antes de se pensar em conceber o que hoje a gente entende como o Ocidente. Né? E tem que ser levado muito a sério. Então são livros realmente recomendáveis. Puxa né? vida, eu recomendo realmente mesmo, porque... recomendáveis. E tá aí, esses daqui eu não posso ficar fazendo cópia nem nada. O que estava digitalizado, eu coloco à disposição. Mas esses vocês têm toda a condição de adquirir. Vale a pena investir. Não tenha dúvida, porque não é leitura de uma vez só, né, Jorge? E nós não estamos vendendo livros. Não, de jeito nenhum. A gente está recomendando. Que todo mundo nos pergunta. Vocês não têm livro para nos recomendar? E tá assim, aqui, ó. Não são livros, né? São mapas. Mapas, falou tudo. São assim, caminhos, né, onde você é levado de início pela mão para lugares que até então seriam impossíveis de ser percorridos pelo gênero humano, mas por força de lei hoje é. Então, com o advento, né, de Akbel, de JHS, fazendo essa mistura, esse aprestamento, essa junção de passado, futuro com presente, com o visível, com o invisível, essa coisa toda, então tudo hoje é dado, a ponto de a gente poder chegar e recomendar um livro desse aqui na TV aberta. Isso é um livro que, quando foi feito, por quem foi feito, todos foram destruídos, um só ficou, e com a recomendação seguinte: jamais uma dessas linhas poderá ser publicada, né? E hoje não é publicada e a gente recomenda compartilhamento. Então, antes eu vou ficar quieto, mas tem alguma coisa que eu não posso deixar, e ainda com os livros aqui. Quando eu li o livro do Santives Dalvedre, que ele fala sobre o Rei do Mundo, isso aqui vai ficar para uma outra oportunidade, porque dá para uns 3 programas isso aqui, você já vai saber por quê. Ele fala em Rei do Mundo, mas ele cita muito Deus, rapaz. Aí eu fiquei... Deus? Eu fiquei... Ué, mas Deus não existe? Não, mas tudo bem, agora... Mas aí ele só não é antropomorfizado, né? Não está lá de capa ou dormindo, então, ou quando o Rei do Mundo fala de Deus... Você já viu a encrenca que é, né? É aí que eu me peguei na questão. O Rei não do cabe mundo, hoje aqui, né? mas cabe porque quem julga, né? Melquisedeque falar de Deus isso aí. Ele, né? Ele não manifestado falando dele próprio manifestado. Então, mas acho que cabe um programa para a gente falar sobre isso, para esclarecer isso, claro. Puxa. Até porque Deus existe, né? Não existe como as religiões colocam, que a gente vai conversar hoje, porque não pune, não ajuda, não agrada, não teme, não existe essa questão.
Agora, lógico, é que a ordem das coisas se dá o nome que você queira. Não manifestado, Brahma, Deus, Jeová, Não, mas é bom a gente Buda, esclarecer Krishna. isso. Nós vamos fazer um programa, talvez o próximo vai ser isso aqui. Nós vamos É esclarecer que tem bem. muita coisa. Claro, A claro questão, que tem. a questão da evolução humana, a história humana real, é uma coisa fantástica. As bibliotecas, né? absolutamente. Nós vamos falar sobre o livro aqui. As bibliotecas estão escritas em Vatan, nenhum ser humano consegue ler. Nós, normal aqui, isso aqui, escritos não sei por quantos anos. Teve gente que viveu aqui uma vida inteira só para escrever algumas páginas lá. É que a diferença é assim, grego. Então tem os idiomas que se conhecem hoje, as escritas que se conhecem hoje, aí você recua, daí você tem o César, no qual foi escrito o Kyuté, onde se tirou lá a doutrina secreta. Dzyan, né? As instâncias de Dzyan. De Dzyan, que é um comentário do Kyuté. Aí você recua, você tem a linguagem atlântica, você tem todos e tal. E aí você tem uma linguagem, que é a linguagem Vatan, ou linguagem dos pássaros, ou linguagem sagrada. Isso. Né? E que se aproxima uma variante que seria a linguagem agatina, que aí há uma diferença muito grande, que é aquilo que a gente tem sempre conversado, que chega em um ponto em que você não tem mais que adquirir o conhecimento, porque o conhecimento é você. Exato. Então, dentro do processo da mente concreta, e no plano que nós vivemos hoje, eu tenho que daí ler alguma coisa para tentar daí assimilar, e o assimilar é percorrer o caminho que o autor criou, para que daí então, quando eu percorro aquele caminho, eu olho para a realidade que ele criou, aquela realidade olha de volta para mim, naquele momento eu aprendo. Quando eu aprendo e eu me lembro, significa o seguinte, eu estou ligado àquela realidade e eu crio um outro caminho. Que aquilo é o sempre, né? Esse é o processo, sempre aquilo. esse é o processo da mecânica mental, né, da mente concreta. Tem um processo de aprendizado, que é o processo da mente intuitiva, do abstrato, né, que é onde você não precisa pensar em alguma coisa, porque você já é alguma coisa. Então seria o plano da mente abstrata, né? Que é o que se chama de mana superior. Acima disso, eu tenho Budi e Atman, que são as primeiras expressões da divindade quando se projeta na matéria, ou de Deus quando se projeta na matéria para evoluir. A expressão desse plano, né, aí ela acontece de maneira inversa. Então, quando eu vou ler, supondo que eu fosse ler em Vatan, quando eu vou ler em Agartino, aí o símbolo que está, ele se une e se movimenta e se transforma em cor e som. Aí eu não tenho que aprender, porque a coisa em si se mistura com a coisa em si. Eu me misturo comigo, a diferença é que daí aqui eu estou existindo e ali eu também estou existindo, de uma forma e de outra. Isso se mistura e não dá nem para dizer que gera conhecimento. Não. Porque há uma troca de experiências de um antropomorfizado com um não antropomorfizado. Isso é ter acesso a um livro escrito em Agartino ou em Vatan, mais nada. Tanto é verdade o que você está falando, que a língua Vatan, por exemplo, as 4 posições da letra são sentidos diferentes. É fantástico, quer dizer, não dá nem para imaginar. 7 letras em 4 posições, e quando giram, mudam de cor e emitem som. Então, imagina só alguma coisa por isso assim. que aí seria uma coisa muito interessante. Não, você está lendo, lendo com cores e sons, e aí você tendo acesso ao que você antes citou, que seriam os anais akáshicos. Só que hoje, quando a gente fala assim, o futuro ou o imprevisto, né? A pessoa sempre pensa no imprevisto de maneira negativa, imprevisto negativo, né? Ou quando fala o anal acástico, né? Os anais acásticos, né? Onde julgamento. Todo mundo pensa em dor, em julgamento, mas não, dentro da questão dos anais acásticos também estão anotados tudo que a humanidade fez pelo processo do aprendizado, ou de ruim, que se queira, mas também está anotado tudo que de bom foi feito pela humanidade, e não é pouca coisa. Né? Ah, com certeza. E quando você fala, não, o imprevisto, o surpreendente, o novo, né? O novo hoje, ele já é 100% positivo. Né? Então, baseado nessa nova maneira de ver as coisas, você ter contato com o invisível, ele se apresentar para você em forma, luz, cor, movimento, é você se misturar com o todo, com os anais akáshicos. E o que tem ali dentro? Tem toda a consciência. Maravilhoso, né? Maravilhoso. No mínimo seria maravilhoso. Mínimo, claro. É uma coisa completamente indescritível e que te dá acesso a tudo e a nada ao mesmo tempo, porque dali você não precisa tirar nada, porque você só tira alguma coisa de algum lugar quando vai levar para outro. Sim. Quando eu tenho acesso a isso, eu não tenho que tirar nada dali, porque o outro lugar não existe, porque ali é tudo. Ali é tudo, perfeito. Aí muito você não tem que ter pressa. Aí, então, voltando ao que você falou,
que daí eu estava vendo você andar ligeiro pelo livro dos Santíssimos. Esse Então, foi, esse foi, né? não, e é porque, sabe o que é? É que assim, é que você daí, ao se deparar com um lugar, né, você quer logo ver assim, pô, desse lugar, onde está a gema mais preciosa? Mas ali está em todo lugar que você falou. Exatamente, Aí é exatamente. que tá. Porque daí ali não há um tesouro na agarta. É A tudo um agarta tesouro. É um é o tesouro. tesouro, né? E Perfeitamente. é um tesouro não no sentido do ouro físico, mas do ouro alquímico, né? Então, o fato de você estar contemplando esse local significa que você está no local. Se você está no local, se acalme. Mas é difícil. Claro Foi que é, difícil. claro que é. Estou confessando aqui. Mas aí vem a ação, e que tem a ver com o que a gente vai conversar agora, né, das categorias que geraram os seres, dessas categorias, daí tem os asuras, onde estão os lípicas, onde você tem a questão da supravontade, da autovontade e da vontade instintiva. Entende? E as três coisas existem em você. E aí você age e dá vazão e vitaliza aquela que você quer. Daí Com você certeza. vai, numa questão dessa, você lendo alguma coisa que descreve o dia a dia da lagarta, você vai extravasar, vai vivificar a vontade instintiva? Não, porque quem te levou a ter acesso a isso é a supravontade. Aí você exerce a auto-vontade, você contempla aquele livro e depois se preocupa em traduzir, sublimar, em aproveitar, em se deliciar com os detalhes daquilo, porque naquele momento, Santives da Vedre, Mário Russo de Luna, JHS, René Guénon ou Ossendovski, qualquer um deles está emprestando os olhos dele para que você veja aquilo que eles viram. É isso que tem que, dessa maneira que você tem que encarar uma boa leitura. Agora, isso aqui que eu li no começo, eu achei maravilhoso, Jorge. A vida de cada homem ou cada criatura humana é um julgamento permanente, eis que passa a agir dentro da atividade cósmica. É bonito, né? Hein? É bem lindo. Sabe quem escreveu isso aqui também, né? Eu suponho. Então tá, você pode supor verdadeiramente. Só queria comentar uma outra coisa antes da gente começar, que você fala que daí você às vezes age por instinto. Sim. Mas daí então vale o que eu conversei agora, que eu falei agora, que daí tem a vontade instintiva, a auto-vontade e a supra-vontade. A vontade instintiva é quando você vai e vai fazer ação. Eu vou procurar o livro, eu vou exibir. Só que para chegar a um ponto da vontade instintiva ser direcionada para esse tipo de sabor, para esse tipo de... Você viu que eu peguei um monte de ingrediente aqui, sim, né? Sobre o mesmo prato. Para essa coisa assim tão sutil, né? Ela, antes do instinto, quando você diz, eu ajo por instinto, você não age por instinto. Né? Você age com a supra-vontade, que daí por sua vez dispara a auto-vontade, que por sua vez dispara a vontade instintiva, que daí gera a ação. Porque se fosse agir só baseado no instinto, você teria aqui uma receita de comida. Então tá. De qualquer forma, foi muito bom a gente ter abordado isso tudo. Não, é interessante para você ver que daí, quando você tem vontade de ler alguma coisa, de perguntar alguma coisa, você questiona uma coisa que não seja do dia a dia, tem que respeitar muito essa pergunta, porque há toda uma mecânica mental que age como se fosse uma gravidade cósmica, assim, e a gravidade cósmica é a eletricidade tomando densidade. Né? Até que você vai e pergunta, você vai e fala, você vai e escreve. A ideia é o verbo que toma carne através da pena, como diz Sackbell. Né? O processo de você exibir um livro desse ou comentar alguma coisa desse tipo é exatamente o mesmo. E tem que ser dado toda a atenção e todo o respeito para essa mecânica mental. Por quê? Porque já é mecânica mental do futuro. Opa, maravilha então. Maravilha. Também acho. Eu acho mesmo. Jorge, julgamento. Palavra, no nosso conhecimento, o conhecimento humano normal, vamos falar assim, é uma palavra pesada. Não deveis julgar, não julgue para não ser julgado. E nós estamos anos e anos e éons aí vivendo sobre esse aspecto. Vamos falar do lado bom do julgamento hoje, o que é o julgamento. Uma vez nós conversamos aqui que quando alguém erra, eu tenho que olhar o erro e não a pessoa. Fabuloso. Não é quem está errando, mas o erro em si. O termo julgamento, ele tem que ser aplicado da mesma forma. Eu tenho que julgar o ato em si acontecendo, aquele ser que está se manifestando e não aquele que está servindo de veículo para que esse evento aconteça. Essa é a questão básica do julgamento. Antes de chegar nessa questão daí do individual, nós temos que ver como que a coisa toda se engendra
para chegar a nisso que você citou de início, do julgamento das religiões. Isso. Né? O julgamento das religiões aconteceu em 12 de novembro de 1959 e antes disso aconteceu o julgamento cósmico em 21 de março de 56. Sim, houve outros acontecimentos, mas o senhor me ative a só esse. Mas o que é um julgamento? Julgamento não tem nada de negativo, até porque a questão do negativo é uma interpretação humana de uma opção cósmica para apressar a evolução humana. Aí, a partir disso que se derivou o conceito de bem e mal, né, que a interpretação humana, né, do bem no mal criou o mal no bem, então criou uma inversão e deu isso que a gente era. E você também no texto você cita que se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria o julgamento. O julgamento, claro. Né? Sempre quando ocorre um sistema de evolução, no final desse período de sistema de evolução, todo ciclo ele tem um final, ocorre um transbordo. Quer dizer, assim, o resultado de tudo que acontece de bom nesse sistema de evolução, ele obrigatoriamente é passado para o sistema seguinte, porque nós somos uma sequência evolucional, né, desde o início da manifestação da matéria. Esse processo de decisão, né, de o que vai ser passado para o ciclo seguinte e o que permanece nesse e depois passa novamente para o ciclo seguinte, mas com um outro nível de consciência, isso é que é julgamento. Não tem um Deus antropomorfizado, dizendo assim, não, o grego foi bom, o Jorge foi ruim, o José fez isso, o outro José não fez aquilo, então esse vai, esse não vai, não, esse aqui é amigo daquele, então leva. Não, eu posso levar mais um. Esse tipo de coisa assim é uma visão criada pelas religiões para justificar a necessidade de ter alguém para falar em teu nome perante Deus, para dizer assim, não, esse vai. Né? E também outra coisa que daí complica essa questão de entender o que seria esse transbordo de consciências é não crer, algumas religiões não crerem, não é, na questão da reencarnação, quer dizer, dos múltiplos renascimentos e mortes para você ter uma aquisição de consciência com os veículos que você engendra, que você traz em si para passar por um período que a gente chama de uma vida. Numa primeira... Então, nós conversamos aqui já sobre as raças, né? Que em cada ciclo tem 7 raças mães, né? Sim. No nosso caso, Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante e a área que a gente está passando agora, né? Depois Bimânica e Tabimânica. No início, uma primeira sub-raça de uma raça-mãe, então eu tenho por obrigação de ver no mínimo 91 vezes. Uma vez na 7ª sub-raça, depois 5 na 6ª, depois 9 na 5ª, mínimo, depois 13, mínimo. 13 na 4ª, mas já vou te falar como é que a gente chega aqui, 13 na 4ª, 17 na 5ª, 21 na 6ª e 25, que seria na 7ª ou na 1ª, tanto faz, isso aí dá 91. O que acontece? Então eu falo assim, também se fala muito, por que eu estou explicando isso? Durante um ciclo eu vou existir 777 vezes, daí depois disso então eu vou estar pronto ou não para passar para o ciclo seguinte. Conversa fiada. Né? Então hoje vamos explicar como é que funciona isso. 777 seria um número médio de existências, mas você pode existir 777 mais 91 se você for lerdo, ou menos 91 se você for mais ligeiro um pouquinho. Né? No final desse período, desse ciclo, o que você fez de experiência, o que você aprendeu, o que você transmutou de matéria, e o transmutar matéria, eu transmuto matéria, você transmuta, todos vocês transmutam, é o seguinte, é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu aprendo, o que eu leio, onde eu ando, isso é transmutar matéria, Sim. Isso é preparar, isso é dar consciência para a matéria e energia. Então, isso que foi produzido durante esse período todo, então ele é transmutado, ele é transbordado, ele é transposto para o que seria o sistema evolucional seguinte. Isso é o julgamento, nada mais que isso. No caso específico que a gente está falando, isso aconteceu em 21 de março de 56. Né? Depois, em 59, em 2 de 11 de 59, aí vem o julgamento das religiões, mas por quê? Porque as religiões a essa altura já deviam ter se mesclado, se misturado, se miscigenado, da mesma forma como o mundo inteiro se miscigenou no Brasil. Sim. As religiões deviam ter se misturado Oriente e Ocidente, criando o que seria a religião do futuro, que o futuro é hoje. Mas não, por conta de política e por conta de poder,
se manteve o que a gente vê hoje. Então, as religiões, do ponto de vista evolucionário, do ponto de vista esotérico, do ponto de vista de evolução de lei, foram consideradas como fora da lei. Então, hoje, as religiões, elas servem de interface, né, forçada entre o ser humano e uma divindade antropomorfizada que não existe. Sim. Não é? Às custas de poder, de dinheiro e de embutir o medo, ou de embutir a incapacidade no ser humano. E aí, por conta de ter praticado isso o tempo inteiro, elas então são responsáveis por lesa evolução, lesa humanidade e lesa divindade. Quem a julgou, Jorge? Então, quem julgou as religiões e o que significou esse julgamento? Sim, o julgamento então seria isso, porque seria um momento em que as religiões se transformariam da religião poder, da religião finança que é hoje, Sim. no que seria a verdadeira religião, que é a religião sabedoria, que é o religo, religas, religare, que é ligar o homem à sua própria identidade, o seu próprio eu, ligar o humano e o divino. Então, essa é a verdadeira religião. Perfeito, todas é o religare mesmo. Religo, religas, religare, que é ligar o homem a si mesmo. Então, Sim. o homem se contempla, contempla com a própria divindade ou se autocontempla, né? Então, isso é a verdadeira religião, é a religião sabedoria. Né, baseado na Gupta Vidya, que é a tradição secreta. Como isso não aconteceu, as religiões foram consideradas à margem da lei. Até 59, no âmago das religiões, então existiam adeptos, existiam seres de alta hierarquia, havia um esforço para que se despertasse a consciência, para que isso fosse bem encaminhado. Sim. A partir desse período se desistiu desse processo, então por conta própria. Né? O que acontece? No momento em que a religião ela está, do ponto de vista de lei, desautorizada, né, a conduzir a humanidade, porque ela conduz a humanidade para um caminho completamente distinto, se instala no local, se instala no vácuo, no que se abre a partir desse julgamento das religiões, um novo ambiente, uma nova realidade, se instala o futuro, né, onde a religião sabedoria não se desenvolve mais em uma instituição, né, ela se desenvolve a partir de cada um ser humano, ela se cria em cada um ser humano, aí vem os pés mestres em sêmen, esperança da semente reside na colheita, esperança da colheita reside na semente, porque daí então o conjunto dos seres humanos, né, estando cada um fecundado com o conteúdo do Avatar, com o amor do Avatar, com o amor da Mãe Divina, esse conjunto de coisas reescreve o que seria a nova religião de sabedoria. E em 56, então, se define, há um transbordo e se diz, até aqui, esses são aptos ao novo ciclo e esses não são aptos ao novo ciclo. Então, houve realmente um julgamento cósmico. E curiosamente, pode ser curiosamente, você vai me responder agora, se realmente for isso, você percebe que a religião, da forma que nós falamos, que ou você fica dentro da religião, dentro da lei, do religar verdadeiro, ela está se implodindo sozinha, né? O que tem acontecido, as coisas que têm aparecido em função da religião, isso tem... Todas as religiões, né, Grego? Tem denegrido um pouco a religião em si, né, dessa forma. As religiões todas estiveram sempre ligadas à questão da obtenção e manutenção do poder, da riqueza, sempre está foi vindo assim. Uma transparência, é isso que eu digo, que é uma transparência que eu acho que por uma mudança de ciclo tudo tem que ser transparente. Né? Exatamente, quer dizer. Então, inclusive essas dores que foram embutidas no âmago das religiões como um todo, elas se exteriorizam para serem resolvidas. É o sinal límpido e claro, né, que a gente já está em um novo ciclo, a gente já está em um novo universo, a gente já está em uma nova era, a gente está vivendo o futuro. E no futuro é o seguinte, decifra-me ou te devoro, né? Quer dizer, assim, ou você se adapta, você me entende, ou você vai sublimar. E agora a coisa está dentro da sede dela, que aí chegou na questão. Mas tudo bem, não é o caso aqui, mas só para chamar a atenção. Isso, então isso mostra muito bem. Aí, então, o que é o julgamento e quem julga? Quem julga? That's the question. Então, se diz assim, se o homem não tem consciência, né, tem um ser responsável por ele, e esse analisa tudo o que ele faz. Se o homem tem um pouco mais de consciência, ele tem dois seres responsáveis por ele, e esse analisa tudo o que ele faz e tudo o que ele fala. Se o homem tem mais consciência, aí, então ele tem três seres responsáveis, e aí ele vai analisar e anotar tudo o que ele faz, tudo o que ele fala e tudo o que ele pensa. Se o homem tem mais consciência, são quatro,
tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele pensa e tudo que ele ainda não pensou. Ainda não pensou? Tá, pensei que era o sente. Não, o sente não sente porque daí está lá ligado ao astral. Tá. Quando o homem ele está no que se chama de vereda da iniciação, quer dizer, está imbuído em um caminho, né, onde adquiriu certo conhecimento e que daí está em função, ele está apto a ser um instrumento da lei, aí você tem 7 criaturas cuidando de cada um ser humano. Não tem nada a ver com os tulcus, não, né? Nada? Não, tá. nada. Quando eu vou iniciar o que seria um ciclo de evolução, uma ronda planetária, né? Eu tenho 7 seres que são os 7 Kumaras. Certo. Tá? Aí tem um 8º Kumara, que é chamado Kumara Rei, né? Mas eu tenho 7 Kumaras. Cada um Kumara vai dirigir uma ronda planetária. Esse Kumara, quando ele se densifica, ele vai não dá para usar o termo antropomorfizar, mas ele se projeta em uma outra categoria de seres chamado de Makaras. Sim. O Makara, quando ele se densifica e se capilariza, ele então se projeta em uma outra categoria de seres chamado de Asuras. Isto. Tá. Os Asuras, eles se dividem em 3 categorias. Tem o As-Suras, ou Asur, né, que seria assim, o hálito divino, a consciência próxima da geometrização, que assim, o engendramento da existência próximo do que seria a existência. Esse é o Asur. Também se pode denominar de o hálito divino, que assim, aquele impulso criador, né, a consciência. Seria, dentro do que a gente conversou agora há pouquinho, seria a supravontade, né, do que a gente chama de Deus, ou da Gênese como um todo. Então, esse é o primeiro da categoria dos Asuras. A segunda classe de Asuras são os Asuras propriamente ditos, né? O Asura, ele está ligado à gênese da escrita. Então, a segunda categoria de Asuras, né, que tem o Asur e tem os Asuras, são os chamados lípicas anotadores. Chegou onde Exato, queria. Já vão chegar. Aí tem a terceira categoria de seres dos Asuras, que são os chamados Assurins. O Assurim, ele é a vitalidade, ele é a consciência dos reinos da natureza. Então, todos os elementais estão ligados, são dentro da terceira categoria de Asuras, que são os Assurins, né, que são elementais não entrelaçados. Então, nós temos os Kumaras, Makaras, Asuras, Asuras divididos em Asuras e Assurins. Isto. Na categoria dos Asuras, que daí são os lípicas anotadores, então o Asura lípica anotador, o Asura em si, ele é o seguinte, ele é o responsável pelo transbordo, pelo transpassar, pelo encaminhar os resultados evolucionários de um ciclo para o ciclo seguinte. Para a visão dessas pessoas que pensam assim, os Asuras seriam os senhores do karma ou não? Exatamente. Exatamente, tá. Não seriam, né? São. Não, ótimo. Para a gente dar uma nova denominação, uma denominação real, então. Eles não são os senhores do karma. Eles são o senhor do karma. Não, eles são coordenados pelo senhor do karma. Sim. Então, como se tivesse assim... O senhor do karma é uma cara, vamos dizer ou não? Dentro da classe de hierarquia? Seria Karuna, seria que assim, que daí quando você chega na categoria dos Asuras, então você tem uma mistura de Makara com Asura, de Kumara com Asura, de Asura com Asura, então tem uma mistura. É mais, o organograma já é mais amplo. O organograma é mais amplo, E é bom porque o organograma, então, ele vai do planetário até nós. Então, nós somos o próprio planetário, só que dividido nas caixinhas do organograma. Aí, então, o senhor do karma é o que rege, né, as hostes de lípicas anotadores. E o lípica, então, o que ele registra? Né? E registra, né? É obrigado a registrar, né? Tudo o que é feito, tudo o que é pensado, tudo o que é falado, tudo o que é pré-pensado, né, pelo gênero humano. Tá, onde é que os lípicas ficam? Vamos posicionar eles? Para ele não ficar pensando, seu lípica, desculpa o que eu fiz hoje aqui. É aqui sim, né? Lá, olho para cima, olho para cá ou mando a notícia lá para baixo? Como é que é o negócio? Eu te respondo com outra pergunta. Onde pode ficar uma categoria de seres que pode anotar o que você fala, o que você faz, o que você pensa ou o que você antes de pensa?
Em mim mesmo, eu acho, né? Não, fica no plano do Akasha. Do Akasha? Tá, e fala, onde é que fica o Akasha? Por isso que fala os senhores do Akasha, Sim. né? Ou você fala assim, os anéis Akashicos. Sim, sim, né? sim. Akasha é uma categoria de matéria. Ah, tá. Né? Eu tenho água, terra, ar, E fogo fogo. e Akasha. Tá. Né? O Akasha seria o quinto elemento, o elemento mais sutil, o éter. Os senhores do éter, os senhores do Akasha. Tá, mas não é o éter de hospital, né? O éter é o que, cerca, é o que preenche o espaço vazio. Né? E lembra que a gente conversou outro dia, na escala da manifestação da matéria, né, do não manifestado para o físico, são só escalas de 7, mais nada. Tá. Né? Então é uma coisa muito simples de compreender. Então, os lípicas anotadores, eles fazem o quê? Anotar realmente o quê? O que é feito por todo o gênero humano, mas não é com a intenção de eu vou punir o grego, eu vou privilegiar o Jorge, eu vou fazer isso. Não, não existe isso. Até porque a existência ela nunca vai ser de um para um. O que é anotado pelos lípicas... E por que a necessidade de anotar também, por gentileza? O que é anotado e por que a necessidade é porque é o seguinte, cada vez que eu crio, que eu falo, que eu penso, né, que eu ajo, eu estou criando uma categoria de seres. Né? Eu estou criando experiência, eu estou moldando matéria do físico, do vital, do astral, da mente concretamente abstrata. Então, estou fazendo o quê? Estou transformando o universo. Essa transformação implica em eu dar consciência, minha consciência, para uma porção da matéria que está manifestada. Eu estou transformando vida, energia em vida, consciência. Essa consciência, ela então é depois agrupada e projetada na existência seguinte. Tá. Entende? Por isso que a gente conversou aqui várias vezes que o pensamento que eu tenho, que o sentimento que eu tenho, que o que eu crio mentalmente, né, ele é o quê? Ele é um ser do próximo ciclo evolucional. Eu estou criando seres do futuro. Sabe o que é interessante no que a gente conversa aqui? A gente precisaria de 500 horas para falar isso aqui. Porque, de repente, você dá aquele choque. Você, o Jorge, falando, tudo que você vai falando, nós vamos nos situando, o telespectador, eu aqui, nós vamos pensando em termos de terra, né? Aqui, esse plano, tudo isso aqui. E, de repente, você dá uma abertura, assim como te tira a venda e joga tudo isso aqui para o universo, para tudo. Então, realmente, isso aí é bom, essa chamada que você faz, porque eu pelo menos percebo isso, né? Que eu começo a imaginar, que nem acabei de perguntar dos lípicas, né? Fico aqui em cima, lá embaixo, no meio, como é que eu vou falar com eles? Então, estou pensando no micro. E você, muito sutilmente, logo em seguida, você já dá essa visão do macro e dá um choque. Então, isso é bom para a gente parar, para a gente ir se ambientando e se acostumando, de ter essa visão do todo, essa compreensão do todo. Você não pode ter limites. O micro e o macro é uma coisa só. Você não pode separar isso, que eu acho interessante. Eu falei de início, a propósito do que você ia falar agora, que a história humana e o visível e o invisível, né, a realidade, ela é absolutamente fantástica ou fantasticamente linda. Né? E a mecânica é absolutamente simples. É que a gente dá nomes Asura, Makara, Kumara, Lípica, Anotadora, Assurins, Asuras, e daí vem Agnisvata, Barishadi, né? E aí Jiva, Jivatma. É porque são termos que se usam, geralmente ainda termos em sânscrito, que é a linguagem onde foi primeiro dado esse tipo de conhecimento, para descrever categorias de seres ou partes da mecânica cósmica. Né? Mas a gente não deve ter preocupação em gravar esses nomes, a gente tem que entender, ou pelo menos pré-visualizar, ou nos conectarmos com essa realidade, porque os nomes de tudo isso que a gente está falando, eles obrigatoriamente têm que mudar e assumir nomes, né, da gênese brasileira. Todos esses nomes vão ter nomes em português. Por quê? Porque todos esses seres, no momento que a gente vem aqui e conversa, Asur, Asuras, Assurins, Makara, Kumara, Barishadi, Agnisvata, todos esses seres estão adquirindo consciência humana enraizada no local onde está sendo falado, que é aqui. Então, todas essas criaturas vão ser, aí usando um termo de religião, né, rebatizadas. Eles têm que assumir um nome não mais ligado ao gênio do idioma no qual eles foram paridos inicialmente, mas ligados ao gênio do idioma no qual foi dado consciência humana a eles, porque todas as hostes invisíveis têm por objetivo máximo a aquisição de consciência humana. Tanto é que já faz mais de uns 15 dias aqui, que eu, por conta própria, eu me recuso a falar em língua portuguesa.
A minha escrita, inclusive, já mudou. Eu falo língua brasileira, doravante. Mas é correto. E eu acho que tem que ser assim. É correto. A linguagem brasileira é diferente. É a língua do futuro, a linguagem brasileira. Não, e tem uma coisa muito interessante, que assim, a gente sempre fala em língua sagrada, a gente se refere ao sânscrito, aos hieroglifos, à linguagem atlante, mesmo ao César, ao Vatã, ao que seja, né? Daqui para frente, né, na história que se segue, né, a língua sagrada ela vai ter um outro nome, né? Que é a língua brasileira. Brasileiro. O que você fala? Eu falo brasileiro. Até porque, mesmo se não houvesse um outro mérito para a língua brasileira, o que há milhões de méritos, né, até por conta do que aconteceu em solo brasileiro e por conta do que... só fazendo um parênteses, ontem eu vi uma notícia que daí então estão fazendo pesquisas para provar que os primeiros dinossauros se originaram no Brasil. Eu vi alguma coisa assim. Aquilo que a gente tem conversado, que a gente está pisando o solo mais antigo do planeta. Sim, eu nunca esqueço até hoje, quando eu falei da magia de Alto Paraíso e você falou que aquela região do Planalto Central foi a primeira a se solidificar, não foi? Isso que a gente está aqui, né, ele foi preparado, né, há milhões de anos para ser o que é agora. Com certeza. A pátria do Avatar, a pátria do Buda. Então, o ponto onde se assenta a conexão do visível com o invisível e o ponto de inflexão de toda a evolução humana adquirir uma outra característica, se transforma completamente. Bom, quando então acontece um final de ciclo, esse trabalho dos lípicas, né, ele é condensado, né, e ele se projeta no ciclo seguinte como seres que vão existir. Os que ficaram, quer dizer assim, não é que eu fiquei para trás nesse ciclo, não é que você ficou para trás, eu fui julgado do mal. Não, eu não fui julgado do mal, coisa nenhuma. Sim. Né? Por quê? Porque não existe o eu. O que eu possa ter feito ficou como resíduo no astral, porque era muito denso, não foi aproveitado como evolução e está para ser resolvido. E há duas maneiras de se resolver isso. Ou vem e se entrelaça com o ser humano, né, como uma tendência positiva ou negativa, independente se é um desvio de lei, de Dharma, tanto faz se é mais ou menos, tem que ser resolvido. Então, ou se entrelaça num ser humano, um ser que está existindo, como tendência positiva ou negativa, com escândalos unidanos, e vai ser resolvido, não é? Ou então, chega realmente no final de ciclo e isso não foi resolvido, então há um segundo transbordo. Tem na Índia, então tem aquelas 4 castas, né? Dentro da tradição original hindu, né? Então tem 4 castas evolucionárias, onde uma pessoa quando nasce em uma casta, ela só vai poder só evoluir na casta seguinte, né? Isso é derivado, sabe de quê? Do conhecimento esotérico, conhecimento oculto, mas daí já distorcido, exatamente dos transbordos de consciência de um ciclo para o outro, né? Então chega a um ponto, quer ver, por exemplo, então a gente nunca falou isso aqui, aqui no teu programa, nem em lugar nenhum. Então, na cadeia que nos antecedeu, que foi a lunar, então houve transbordo de consciência, mas ela foi interrompida. Então parte dos seres que existiam e do que foi criado não acompanhou a evolução da própria cadeia. Isso se projeta e cria um problema na raça lemuriana, né? Aí a raça lemuriana tem aquela questão de divisão dos séculos e cria mais karma. Então, o que não foi resolvido na cadeia lunar, que se projeta, faz um transbordo para a cadeia lemuriana, quer dizer, é o terceiro sistema planetário se projetando na terceira raça-mãe. O que não é resolvido se projeta para frente, sabe como? Então, os seres que não evoluíram, quer dizer, não é nem seres, é a matéria que não evoluiu, né, em uma cadeia anterior, ela convive conosco hoje em uma forma que está adquirindo consciência. Que forma? Os animais. Todos os animais, sem exceção, é o que ainda está em evolução, que não acompanhou a evolução no seu ciclo, que seria a cadeia. Aí, então, você veja a diferença entre hoje um animal doméstico ou um animal selvagem qualquer e um animal sagrado. Um touro sagrado, um crocodilo sagrado. O touro... O touro, a vaca, tá? Até porque o touro é o símbolo do Muni, do Buda, do reino animal. Então, você pega o crocodilo, né, a águia, né, ou a cabra, que a cabra representa os macaras, né, os kumaras. Então, é um extremo de consciência no formato de animais, porque existia um ciclo onde só toda a existência evolucional ela tinha o formato dos animais, né? E aí eu tenho o outro extremo, que é aqueles que não acompanharam a evolução e existem hoje, durante a cadeia humana, durante a cadeia Jiva, no formato de animais. Como que isso aconteceu?
lípicas, anotadores, então pega o resumo, cria seres, cria categoria de seres, categoria A, B, C, aí tem o Buda do gênero que ele vai e cria, o planeta se transforma em um Sol, o que não evolui transborda, o que não evolui transborda, o que não evolui fica para a cadeia seguinte. Essa mecânica toda, né, isso são sucessivos julgamentos. Aí a gente pergunta assim, mas daí então, o gato, né, da minha filha, ele é o mal, ele é o resultado, assim, ele seria o que seria o mal na cadeia lunar, ele é o mal da Lemúria? Não, ele é um ser que está completando a sua evolução na cadeia seguinte. Você vê que, do ponto de vista de lei, sequer o mal existe. Sim. Os julgamentos são só escalas de um processo evolucional, nada mais. Por quê? Quando chegar no final desse processo, todos os envolvidos vão ter adquirido o mesmo nível de consciência. Aí a gente tem lá Asuras, Agnisvatas, Barixás. Então, Asuras e mais Suras vão gerar os Agnisvatas, são solares. Agnisvatas mais solares vão gerar os Barixás, são os lunares. Agnisvatas mais solares, né, Agnisvatas mais Barixás mais Asuras vão gerar os Jivas, que somos nós. Asuras, Agnisvatas, Barixás mais Jivas vão gerar os Aquibelinos. Né? Então, sempre o vai gerando o seguinte até chegar na humanidade alada e encerrou o ciclo. Isso que eu ia falar, exatamente, humanidade alada. Então essa questão do julgamento, dizer assim, não, você vai ser julgado mal, ruim ou mal, e você vai para o inferno, você vai para o céu, mas desde que você me pague alguma coisa, eu vou no teu nome dizer assim que você vai, então ficar eternamente. Não existe céu. Vamos aproveitar assim como não existe inferno. Vamos aproveitar e acabar com um mito, que eu acho que é um mito. Essa questão que muitas pessoas fazem de boa fé, de se reunir numa certa ocasião, colocar no fogo todos os seus problemas, todos os seus desejos e queimar para o Senhor do Karma transmutar. Isto é real ou é uma fantasia? Isso merecia um programa à parte. Merecia um programa à parte. É, porque quando você está olhando para o fogo, você está olhando para o corpo do que está por trás do fogo. Então, quem comanda o fogo físico são as salamandras, que são elementais, que são derivados dos assurins. Dos assurins. Isso é o fogo físico. De falar, sim. E o fogo físico ele tem por função reduzir qualquer forma viva aos elementos básicos de carbono. Isso é uma coisa. No fazer isso, assim, quando você queima um papel, você está liberando o que está escrito no papel, mas você está liberando também o que estava ancorado no papel. E aí, então, quando você queima alguma coisa, você tende a ou sublimar ou potencializar e liberar, dependendo do que está escrito. Então, quando você diz assim, eu vou escrever aqui no papel tudo que me incomoda e vou queimar, muito bem feito. Funciona. Tá. E quando não, eu vou desejar paz para toda a humanidade e vou queimar, essa paz para toda a humanidade vai ser potencializada e vai contribuir para a paz da humanidade. Então, o fogo, que daí as salamandras são os elementos do fogo físico, que por sua vez é a expressão de Agni, que é o fogo sagrado, que por sua vez é uma variante mais densa do próprio Forrat, que é o amor universal. Ele faz o quê? Transforma e potencializa. Mas quando eu coloco tudo que eu fiz de errado ali, falo, Senhor do Karma, eu estou queimando aqui, o Senhor me livra disso tudo, né? Não, ao Senhor do Karma é impossível. Você tem que ter noção que você está fazendo é teurgia, magia. Sim. E você não pode pegar e fazer isso, não, eu vou queimar isso para prejudicar alguém. Não existe, porque no próprio fogo, no ato de queimar... Ou então me livrar, achar que o fato de eu queimar, me livrei de tudo que eu aprontei aqui, fiz de errado, essas coisas. Não, isso não existe. O que existe é que você enfraquece os laços com aquilo. Da mesma forma, assim, quando você está aqui, você vai se deslocar, então você se afasta vitalmente do problema. O fato de queimar alguma coisa, você então diminui a ação daquela coisa do ponto de vista astral. Ou se for uma coisa positiva, você dá a ela a sua origem, você potencializa. Né, porque foi o próprio fogo, né, na variante de Forrat e Kundalini, que criou o conceito humano de bem e mal. Sim. Né? E aí, nesse caso, o fogo ele serve como elemento de transmutação. Mas isso, como você disse, eu já percebi aqui, vale o programa à parte, né, para a gente esclarecer isso. Eu penso que sim, porque se desmancha muita coisa com relação a essas crendices do que é possível e do que não é possível se fazer com isso. Sim, eu tenho um irmão nosso que me ensinou muita coisa também e é uma boa, forma de, né? Você sabe muito bem, né? É o Senhor do Fogo, há de ser respeitado. Com certeza, né? Então tá aí. Então, essa questão do julgamento é muito importante isso, porque assim, não existe isso assim, não, vai chegar
agora em 2012, não sei o que, quando eu morrer, daí ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, né? Ou então eu vou ficar num lugar esperando que daí então um dia algum anjo venha me pegar e me levar, eu mereci, daí eu tenho um terreno na Agartha, então não, eu vou ficar no céu, na bem-aventurança. Não existe. Não existe. O que se pode dizer, não, eu vou ficar na bem-aventurança porque eu fui uma pessoa completamente... Vai ficar num lugar do astral que é mais calmo, né? Mas ainda assim não é bom ficar, porque o ideal é que quando você passe pelo processo que se chama de morte, caso você tenha chegado dele por incompreensão do processo que a gente chama de vida, né? Você esteja de tal forma consciente, você tenha usado de tal forma a tua vida, que nenhum átomo teu seja desperdiçado. Que teu corpo vá para Duarte, que tua alma vá para Duarte, que a tua alma seja perene, que você volte e trabalhe em corpo e alma para sempre. É Duarte, não é Badagas não, né? Duarte. Duarte, tá. Entende? Isso que é o objetivo. Então, você achar que o julgamento ele vai dizer quem é bom, quem é ruim, vai por um fim ou início. Não, o que existe julgamentos são as zonas limítrofes no qual há transbordo em camadas por processo de evolução. Isso a gente lembrar que nós estamos em um processo onde o próximo universo já foi dado por iniciado, né? Onde toda a questão do saque contra o futuro já foi realizada, onde se mistura o passado com o presente e com o futuro, onde se mistura o visível e o invisível, onde vem o Eustáquio Andrea Patunas e recomenda ler um livro de Santíssimo Dalvédio sobre a Agartha, que assim, que mundo Fabuloso. nós vivemos? Que mundo é esse, grego? Esse é um mundo que jamais existiu, que jamais vai existir. E onde o julgamento, por qualquer que seja ele, em qual etapa seja ele da existência humana, ele só tem um aspecto positivo. Por quê? Porque nunca o gênero humano foi tão merecedor, né, como é agora, e a prova é isso que você falou no início do programa. Maravilha. Tá aí, ó. O recado, 1 minuto. Então, agora vocês podem perceber com tudo isso aí que o Jorge falou, e nós que estamos aqui hoje, temos os nossos irmãos aqui conosco. Por isso que nós e a lei nos damos bem, né? Ela segue seu curso e nós o dela. Entendeu? Então aí... Agora tem um complemento que é o seguinte, ela segue seu curso e nós o dela, né? E eu faço o curso da própria, porque nós somos instrumentos da lei. Bonito. Então é isso aí. Jorge, meu irmão, meu querido irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é um prazer sempre vir aqui. Queria deixar um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, sejam felizes, alegres, tenham consciência da condição na qual vocês estão, quem vocês são, e o que a gente conversa aqui, e entendam e coloquem em prática e considerem como o seguinte, são só mapas, são só indicativos de onde vocês podem chegar, e onde vocês podem chegar em universos completamente distintos e mais avançados e diferenciados e mais profundos, se quiserem, do que nós chegamos agora, porque é como se fosse uma corrida de bastão. Nosso trabalho é entregar para vocês, nesse ponto, a lei nesse ponto. Cada um de vocês pega o bastão da lei e faça bom uso, de acordo com o que a lei espera de vocês. Um fraterno abraço.